Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Com um sistema em uma seita demoníaca. Capítulo 1. Dentro de uma caverna com um forte cheiro de sangue, um jovem estava sentado de pernas cruzadas com os olhos fechados. Ele estava imóvel como uma estátua de pedra. À sua frente havia uma bacia vazia com resíduos de um líquido vermelho no fundo, que parecia ser o sangue de alguma criatura. Depois de um tempo, o jovem de repente arregalou os olhos e olhou ao redor com uma expressão perplexa. Onde estou? Zanshen lembrou que passou a noite jogando em casa. Era um jogo de cultivo recentemente popular, com um nível de dificuldade muito alto, e todas as técnicas do jogo tinham efeitos colaterais sérios, que podiam levar à morte a qualquer momento. Ele jogou a noite inteira sem passar de nível, então baixou uma ferramenta modificadora e se preparou para trapacear. Mas antes que pudesse usá-lo, ele perdeu a consciência. Quando abriu os olhos novamente, ele se viu neste lugar. Eu viajei através do tempo e do espaço? Ele se perguntou. Olhando para o ambiente desconhecido e para seu próprio corpo, Zanshen teve que aceitar o fato de que ele realmente havia transmigrado. Imediatamente depois, uma lembrança desconhecida apareceu em sua mente, fazendo com que a expressão de Zanshen ficasse feia. Este era um mundo de cultivo com deuses, imortais, demônios e fantasmas. Os cultivadores imortais foram divididos em duas facções, os justos e os demoníacos. Os dois se atacaram e brigaram por recursos. O dono original do corpo também se chamava Zanshen, e era um discípulo da seita externa da seita do Deus do Sangue, que pertencia à facção demoníaca. A técnica de cultivo da seita do Deus do Sangue era chamada de técnica do nervo sanguíneo, que exigia o consumo de sangue para cultivar. No nível mais alto, alguém poderia renascer pingando sangue e se tornar imortal. Além disso, a técnica do nervo sanguíneo tinha um efeito especial. Cultivadores podiam devorar o sangue um do outro e absorver perfeitamente o nível de cultivo do oponente. Para os cultivadores da técnica do nervo de sangue, outros cultivadores eram elixires ambulantes e pílulas mágicas. Embora a seita do Deus do Sangue proibisse os discípulos de matar aos outros, ainda havia muitos que corriam riscos em segredo. Como era uma facção demoníaca, suas ações eram naturalmente malignas e desviavam-se das normas estabelecidas. É claro que a seita do Deus do Sangue não estava apenas nutrindo discípulos, mas também criando porcos. Discípulos que não conseguissem romper seu cultivo dentro do prazo estipulado seriam considerados como tendo aptidão ruim e não valeria a pena nutrir. Eles seriam despojados de seu status de discípulo e rebaixados a escravos de sangue. A partir de então, eles não tinham mais controle sobre seus próprios corpos, e seu sangue era coletado todos os dias para ser usado por outros discípulos para cultivo. Os discípulos da seita externa usavam sangue de bestas demoníacas para o cultivo, os discípulos da seita interna usavam sangue de discípulos da seita externa, os discípulos diretos usavam sangue de discípulos da seita interna para o cultivo, e os anciões da seita usavam sangue de discípulos diretos para o cultivo. Era um ciclo sem fim, com os membros de alto nível sendo os maiores beneficiários. Sobrevivência do mais apto. Era assim que a seita demoníaca funcionava. Se alguém não quisesse se tornar um escravo de sangue, teria que se tornar constantemente mais forte e demonstrar seu valor para a seita. Todos na seita do Deus Sangrento estavam constantemente cultivando, com medo de se tornarem comida para os outros. O dono original do corpo assumiu riscos e consumiu grandes quantidades de sangue demoníaco para poder avançar em seu reino de cultivo dentro do tempo especificado. Infelizmente, ele não conseguiu eliminar a aura feroz no sangue demoníaco, o que fez com que sua consciência se dissipasse devido à ferocidade avassaladora. A prática de técnicas de cultivo demoníacas era rápida e poderosa, mas vinha com problemas sem fim. Até mesmo um pequeno erro poderia resultar em morte. De acordo com as memórias do dono original, me resta um mês. Se eu não romper para o 5º nível de cultivo de que dentro desse tempo, meu sangue será drenado, e eu me tornarei um recurso para os discípulos da seita interna praticarem. A expressão de Zanshen mudou indeterminadamente. Às vezes era de medo, às vezes de arrependimento e às vezes de ansiedade. Ele fantasiou inúmeras vezes sobre cultivar a imortalidade, voar no céu e cavar o solo, e viver para sempre, mas ele preferiria não ter tal situação. Dada a aptidão deste corpo, era quase impossível romper para o 5º nível de cultivo de que em um mês. Foi por isso que o dono original assumiu o risco de devorar uma grande quantidade de sangue de demônio. Ele também pensou em fugir, mas a seita do Deus do Sangue estava envolta em uma formação, e sem um símbolo, ele não poderia sair, a menos que eu tenha uma trapaça. Zanshen se sentiu um tanto desesperado. Jin. Modificador ativado. Como se respondesse às palavras de Zanshen, uma voz mecânica soou em sua mente. Aguarde um momento, o sistema está escaneando. Sistema, eu realmente tenho um sistema. Zanshen estava extremamente animado. Ele não esperava que o modificador que ele baixou também transmigrasse com ele. Detectada técnica de cultivo nervo sanguíneo. Depende de devorar sangue para cultivar. E efeito colateral. Facilmente influenciado pelos efeitos mentais contidos no sangue, tornando-se sanguinário, assassino, louco ou até mesmo com morte cerebral. Aguarde um momento, a modificação do sistema está em andamento. Jin. Modificação concluída. Efeitos colaterais cancelados. Isso significa que posso devorar livremente sangue de demônio para cultivo no futuro sem quaisquer efeitos colaterais? Isso é incrível, realmente incrível. O modificador é digno do seu nome. Zanshen estava em êxtase.
Depois de um tempo ele se acalmou e recuperou a compostura. Se fosse realmente como o sistema dizia, então não seria difícil para ele chegar ao 5º nível de cultivo de Ki, contanto que tivesse sangue demoníaco suficiente. No entanto, ele não estava totalmente convencido e não podia confiar em tudo que o sistema dizia. Para não acabar como o dono original, ele precisava experimentar e confirmar se o modificador era realmente eficaz. Os discípulos da seita do Deus do Sangue podiam receber uma tigela de sangue de demônio todos os dias para cultivo, e ele não recebeu sua parte naquele dia. Mas antes disso, ele planejou se familiarizar com seu corpo primeiro. Sinto que posso nocautear um boi com apenas um soco. Animado, Zanshen cerrou o punho e o balançou no ar. Este corpo tinha um cultivo do 4º nível de Ki, que era considerado fraco nas memórias do dono anterior. Afinal, havia muitas pessoas na seita que eram mais fortes do que ele, então ele pertencia ao nível mais baixo. Mas para Zanshen, que era apenas uma pessoa comum, foi como se de repente se tornasse um super-herói. O poder era incrivelmente forte. O aprimoramento físico era apenas incidental. A verdadeira habilidade vinha do poder espiritual do sangue cultivado através do treinamento. O poder espiritual cultivado pela técnica do nervo de sangue fundiu-se com o sangue, e o sangue no corpo era tanto um meio de ataque quanto um meio de cultivo. Com alguma falta de familiaridade, Zanshen começou a operar sua técnica do nervo sanguíneo, mobilizando o poder espiritual do sangue dentro de seu corpo. Instantaneamente o sangue em seu corpo aumentou e agitou-se como se estivesse cheio de espiritualidade e ganhando vida. Então, uma grande quantidade de sangue jorrou de seus poros, deixando Zanshen ensanguentado. Pode-se dizer que era de fato uma técnica de cultivo demoníaca. Parecia extremamente maligna e aterrorizante. Zanshen levantou a mão, e o sangue se moveu como gelatina, rapidamente se acumulando na palma da mão para formar uma esfera. Milagrosamente não havia uma única gota de sangue em suas roupas. Com um pensamento, Zanshen fez o sangue em sua mão mudar constantemente de forma. Sabres, lanças, espadas, alabardas. Ele estava se divertindo muito. Vamos testar o poder novamente. Zanshen acenou com a mão e uma gota de sangue caiu em direção ao muro de pedra à frente. Bang! Uma luz vermelha piscou e um buraco do tamanho de um polegar, com 10 centímetros de profundidade, apareceu na parede. Esse poder é comparável a uma bala, não é? Se é tão forte no 4º nível de cultivo de Ki, quão forte seria nos estágios de estabelecimento da fundação, núcleo dourado e alma nascente? Os olhos de Zanshen brilharam de excitação e expectativa. Além disso, de acordo com as memórias do dono original, ele ainda não havia aprendido nenhuma magia. Esse era apenas o uso mais básico do poder espiritual do sangue. Se ele usasse magias para atacar, o poder seria várias vezes maior. No estágio de estabelecimento da fundação, várias habilidades de atributos podiam ser adicionadas ao sangue, a mais comum das quais era altamente tóxica. Sangue contendo substâncias altamente tóxicas mataria pessoas comuns ao entrar em contato. Dizem que havia um ancião do núcleo dourado na seita do Deus do Sangue que certa vez envenenou uma cidade inteira com uma gota de sangue. A partir de agora, também sou um cultivador. Não, eu diria um cultivador demoníaco. Olhando para o sangue vermelho em sua mão, Zanshen suspirou suavemente. Com o pensamento, o sangue foi reabsorvido em seu corpo. Ele podia sentir claramente que havia perdido um pouco de sangue antes, e que ele havia sido consumido. Capítulo 2. Depois de ajustar seu estado de espírito, Zanshen se levantou e saiu, tentando ao máximo agir como dono original do corpo para evitar qualquer problema. Os discípulos da seita externa da seita Deus Sangrento viviam todos em cavernas. Olhando ao redor, as cavernas densamente compactadas nas montanhas eram bem espetaculares. Toda a seita estava envolta em uma tênue névoa de sangue, e o cheiro de sangue impregnava o ar. Ele encontrou vários discípulos no caminho, mas todos eram muito indiferentes, ignorando e sendo cautelosos uns com os outros. Com as memórias do dono original, Zanshen chegou ao salão de assuntos internos para coletar sangue de demônio. Havia muitas pessoas no salão, algumas das quais estavam ali para coletar sangue de demônio, e outras para receber missões da seita. Quer fossem discípulos da seita externa ou interna, eles tinham que completar uma missão da seita todo ano. Falando nisso, o dono original do corpo ainda não havia completado a missão deste ano, mas ainda havia tempo. A prioridade imediata era romper o 5º nível de cultivo de Ki. Se ele não conseguisse fazer isso dentro de um mês, seu sangue seria drenado, e ele se tornaria alimento para os discípulos da seita interna. Embora ansioso no coração, Zanshen ainda se alinhou conscientemente no final da fila e esperou em silêncio. Enquanto observava o número de pessoas à sua frente diminuir, Zanshen não conseguiu deixar de ficar nervoso. E se o modificador não funcionar? Ele pensou. Uma hora depois, Zanshen retornou à sua residência com o sangue de demônio que havia recebido. Se eu posso sobreviver ou não depende se o modificador realmente funciona. Zanshen abriu a bolsa de água contendo sangue demoníaco, tomou um gole e imediatamente começou a converter e absorver a energia espiritual contida nela, ativando sua técnica de cultivo. Talvez fosse porque ele era treinado na técnica do nervo de sangue, ou talvez porque seu corpo já estivesse acostumado ao gosto do sangue. Zanshen não achou o sangue de demônio difícil de beber, e até o achou muito saboroso. De acordo com as memórias do dono original, a aura feroz no sangue demoníaco atacaria sua consciência neste momento.
Somente consumindo sua consciência para suprimir a ferocidade, ele poderia se transformar completamente e absorver o sangue demoníaco. Além disso, sua consciência seria mais ou menos contaminada com a aura feroz. Com o tempo, ele seria afetado e se tornaria sanguinário, assassino e insano. No entanto, dessa vez, ele não sentiu nenhuma aura feroz. Sua consciência não estava exausta. O modificador realmente funciona. Zhan Shen estava extremamente animado. Isso significava que ele poderia cultivar engolindo e absorvendo sangue demoníaco indefinidamente. Enquanto ele tivesse sangue demoníaco suficiente, seria fácil para ele romper para o 5º nível de cultivo de Qi dentro de um mês. Logo, a garrafa de sangue demoníaco foi completamente transformada e absorvida. Zhan Shen abriu os olhos, sentindo-se um tanto insatisfeito e disse com um olhar ardente: em seguida, preciso obter uma grande quantidade de sangue de demônio. Além do sangue demoníaco distribuído pela seita, a única maneira de obtê-lo era caçar e matar bestas demoníacas do lado de fora, ou negociar com outros. A força do hospedeiro original era fraca, e sair era muito perigoso. Além das bestas demoníacas, ele também tinha que tomar cuidado com seus companheiros discípulos. Portanto, negociar com outros era sua única opção. Alguns discípulos da seita interna caçavam bestas demoníacas por sangue, mas não o usavam para cultivar. Em vez disso, eles o vendiam para discípulos da seita externa. Os discípulos da seita externa eram pobres e destituídos. Então por que os discípulos da seita interna estariam de olho neles? Claro, era o sangue dos discípulos da seita externa. Devido à natureza especial da técnica do nervo de sangue, o sangue entre cultivadores pode ser perfeitamente absorvido sem nenhuma aura feroz. O dono original usou seu próprio sangue para trocar por um pote de sangue demoníaco. Os discípulos da seita interna não venderiam pessoalmente sangue de demônio. Em vez disso, eles encontrariam um discípulo da seita externa para ser seu porta-voz. Como isso prejudicaria os interesses da seita, só poderia ser feito secretamente. Pouco tempo depois, Zhan Shen chegou a uma caverna e gritou em voz profunda: o irmão mais velho Shen está aqui? O irmão sênior Shen que Zhan Shen mencionou era chamado Shen Kongmin. Ele era um dos porta-vozes que vendia sangue de demônio em nome dos discípulos da seita interna. Logo, um homem no 6º nível de cultivo de Qi saiu da caverna. Ao ver que era Zhan Shen, Shen Kongmin ficou um pouco surpreso e perguntou: você não veio ontem? Tem um amigo que está interessado. Estou pensando se o irmão sênior Shen ainda tem mais estoque? Zhan Shen perguntou suavemente. Shen Kongmin olhou ao redor. Após confirmar que não havia ninguém por perto, ele assentiu e disse: entre comigo. Os dois correram para dentro da caverna como ladrões. A caverna estava tomada por um cheiro forte de sangue, e baldes e potes de madeira estavam espalhados por todo o lugar. Como sempre, uma tigela de essência de sangue em troca de um pote de sangue de demônio. Quanto você quer? Shen Kongmin foi direto ao ponto. Só um pote por enquanto. Zhan Shen não ousou trocar muito de uma vez por medo de levantar suspeitas. Tudo bem, vamos começar com seu sangue. Shen Kongmin pegou uma tigela de madeira e entregou a ele. Sem mais delongas, a palma da mão de Zhan Shen começou a sangrar, enchendo a tigela de sangue. Esta tigela de sangue equivalia a um mês de seu cultivo. O sangue dos discípulos da seita do Deus do Sangue era bem especial. Seus corpos estavam cheios de essência de sangue infundida com o poder de magias. O avanço do cultivo só aumentou a quantidade de essência de sangue, não a qualidade. No estágio núcleo dourado, a quantidade de essência de sangue no corpo poderia até formar um rio de sangue. Refinar um balde de sangue demoníaco pode aumentar o cultivo de alguém em meio ano. Parecia um negócio lucrativo. Mas aqueles abaixo do 7º nível de cultivo de que não conseguiam cultivar tanto sangue demoníaco de uma só vez. Com o tempo, a energia espiritual no sangue demoníaco se dissiparia e os efeitos enfraqueceriam. Sem mencionar o consumo de energia mental e a influência da aura feroz. Entretanto, seu sangue podia ser rapidamente absorvido e transformado por outros cultivadores da técnica do nervo de sangue, razão pela qual os discípulos da seita interna usavam sangue de demônio para trocar por essência de sangue. Shen Kongmin olhou para a essência pegajosa de sangue na tigela. Após confirmar que não havia erro, ele entregou um pote de madeira cheio de sangue de demônio para Zhan Shen. Aqui está, o sangue de demônio que você queria. Obrigado, irmão sênior Shen. Não vou mais incomodá-lo. Zhan Shen não pretendia demorar depois de receber o sangue de demônio. Tome cuidado, irmão mais novo. Lembre-se de me visitar para negócios com mais frequência no futuro. Definitivamente, definitivamente. De volta à sua residência, Zhan Shen bebeu avidamente o sangue do demônio em grandes goles. Engole, engole, engole. Enquanto Zhan Shen bebia o sangue do demônio, ele simultaneamente operou sua técnica de cultivo para refiná-lo. Só tarde da noite ele terminou de refinar todo o pote de sangue de demônio. Ele não sentiu nenhum cansaço, mas sim energia. Nesse ritmo, certamente alcançarei o 5º nível de cultivo de Qi em meio mês. Sentindo o poder espiritual do sangue fluindo em seu corpo, Zhan Shen ficou cheio de motivação. Muitas pessoas sonhavam em cultivar a imortalidade, voar pelo céu e viver para sempre. Zhan Shen não era exceção. Embora fosse um cultivador demoníaco, ele acreditava que com o modificador poderia chegar ao fim e se tornar imortal. Havia muitas pessoas vendendo sangue de demônio na seita externa. Não deveria ser um problema para cada um deles trocar por ele algumas vezes. No dia seguinte, Zhan Shen foi trocar por sangue de demônio novamente, mas em um lugar diferente. O tempo passou rápido e 10 dias se passaram.
A caverna estava cheia de névoa de sangue que subia continuamente, como se algo estivesse acontecendo. De repente, a névoa de sangue encolheu rapidamente e foi completamente absorvida por uma figura sentada de pernas cruzadas. Finalmente alcancei o 5º nível de cultivo de Qi, alguns dias antes do esperado. Zhang Shen sorriu. Alcançar o 5º nível de cultivo de Qi dentro do tempo estipulado significava que ele não precisava se preocupar em se tornar um escravo de sangue por 3 anos. Sem qualquer senso de urgência, Zhang Shen se sentiu relaxado. Nos últimos 10 dias, ele foi trocar por sangue de demônio todos os dias, mas ele só trocava no máximo 2 vezes no mesmo lugar, e ele sempre escolhia um local distante. Pelo próximo período, ele planejou manter um perfil discreto e só trocar por sangue de demônio a cada poucos dias. Ainda falta pouco mais de meio mês para a avaliação do cultivo, então primeiro completarei a missão da seita e depois me concentrarei no cultivo. Depois de se decidir, Zhang Shen não demorou e foi imediatamente para o salão de assuntos internos. Embora houvesse muitas pessoas no salão, a maioria estava lá para coletar sangue de demônio e poucas vieram para receber missões. Como os dois estavam separados, ele não precisou esperar muito tempo na fila. Capítulo 3. Irmão Sênior, quero receber uma missão de seita. Lan Shen respeitosamente entregou seu token de identidade. O discípulo de assuntos internos pegou o símbolo de identidade sem expressão e começou a procurar uma missão. Zhang Shen não o apressou. Ele esperou em silêncio para evitar irritar a outra parte e ter uma missão difícil para si mesmo. Depois de um tempo, o discípulo de assuntos internos disse: vá ao Jardim das Bestas para coletar sangue pelo período de um mês. O Jardim das Bestas era onde a seita do Deus do Sangue criava bestas demoníacas, e o sangue demoníaco distribuído aos discípulos vinha todo do jardim. Esta missão tinha um certo grau de perigo. Se alguém tivesse azar e fosse designado para uma besta demoníaca violenta, ela poderia ficar furiosa e machucar pessoas, e até mesmo causar mortes como já havia acontecido antes. Entretanto, Zhang Shen ficou muito feliz porque muitos discípulos da seita interna mantinham as bestas demoníacas que capturavam e as criavam no Jardim das Bestas. Ele precisava de muito sangue de demônio para o cultivo, e a troca constante com as pessoas facilmente despertava suspeitas e atenção. Se ele pudesse se envolver com esses discípulos da seita interna e se tornar um porta-voz do sangue demoníaco como Shen Kongmin, ele poderia obter sangue demoníaco diretamente das mãos dos discípulos da seita interna. Ele não apenas evitaria que intermediários lucrassem, mas também não levantaria muitas suspeitas. Se houve uma venda, para quem foi vendida, quanto foi vendido, tudo dependia dele. Contanto que a quantidade de essência de sangue estivesse correta, os discípulos da seita interna não iriam perguntar mais. Obrigado, irmão mais velho. Zhang Shen pegou de volta seu crachá de identidade e entrou na fila para coletar sua cota de sangue de demônio do dia. Irmão mais novo Zhang, você está aqui para coletar sangue de demônio também? De repente, uma voz familiar soou atrás. Zhang Shen se virou e viu que era Shen Kongmin. Ele rapidamente se curvou. Irmão Sênior Shen, você também está aqui para coletar sangue de demônio? Shen Kongmin olhou Zhang Shen de cima a baixo, surpreso. Você chegou ao 5º nível de cultivo de Qi. Graças ao irmão mais velho, eu acabei de passar ontem. Zhang Shen não escondeu nada. Ele não conseguia esconder isso de alguém com um nível de cultivo maior que o dele. O avanço do irmão mais novo Zhan no último meio mês foi uma sorte. Mas temo que será difícil para você passar na próxima avaliação. Shen Kongmin parecia querer dizer mais alguma coisa, mas hesitou. Zhang Shen jogou junto e franziu a testa. Sim, tive sorte dessa vez. Posso não ter tanta sorte da próxima vez. Shen Kongmin cerrou os dentes e parecia ter se decidido. Irmão mais novo Zhan, não é conveniente falar aqui. Vamos para outro lugar. Tenho uma grande oportunidade para lhe dar. Zhang Shen não acreditava que a outra parte seria tão gentil, mas não sabia o que a outra parte queria fazer. Ele ficou parado no local em silêncio. Shen Kongmin continuou. Irmão Júnior Zhan, você tem medo que eu o machuque dentro da seita? E não iremos longe. Estaremos perto do salão de assuntos internos. Ouvindo isso, Zhang Shen explicou rapidamente. Por que o irmão mais velho Shen me machucaria? Fiquei surpreso e não sabia como responder. Shen Kongmin não revelou nada e permaneceu entusiasmado. Siga-me, irmão mais novo. Eles pararam a cerca de 300 metros do salão de assuntos internos. Para cultivadores imortais, essa distância realmente não era grande. Depois de olhar ao redor para confirmar que não havia ninguém por perto, Shen Kongmin falou. Recentemente, obtive uma técnica secreta que pode aumentar a aptidão de alguém e acelerar o cultivo. Com essa técnica, o irmão Júnior certamente conseguirá passar na avaliação. É verdade que você tem uma técnica secreta para aumentar a aptidão, irmão mais velho? Zhang Shen não demonstrou nenhuma surpresa, mas tinha uma expressão cética. Era difícil acreditar que uma técnica tão valiosa seria revelada tão facilmente. Claro que é verdade. Shen Kongmin tirou um livro da manga e o entregou a Zhang Shen. Irmão mais novo, por favor, dê uma olhada. Zhang Shen pegou o livro com certo ceticismo e o examinou cuidadosamente. Shen Kongmin estava dizendo a verdade. A técnica secreta era chamada de técnica de queima de vida, que poderia aumentar a aptidão de alguém ao custo de consumir sua vida útil. Elevar uma raiz espiritual inferior para uma de baixo grau consumiria 60 anos de vida. Para elevar uma raiz espiritual de baixo grau a uma de grau médio, seriam necessários 120 anos de vida útil.
Para elevar uma raiz espiritual de nível médio para uma de alto nível, seriam necessários 240 anos de vida útil. Atualizar uma raiz espiritual de alto grau para uma de alto grau exigia consumir 500 anos de vida útil. A expectativa de vida média era de 150 anos para um cultivador de Qi, 300 anos para um cultivador de estabelecimento de fundação, 500 anos para um cultivador de núcleo dourado e 1000 anos para um cultivador de alma nascente. Usar a técnica de queima de vida para mudar a aptidão de alguém significava que não lhe restavam muitos anos de vida. Era completamente inútil, e foi por isso que Shen Kongmin trouxe a técnica secreta. Somente seitas demoníacas como a seita do Deus do Sangue, que transformaria aqueles que não conseguissem avançar dentro do tempo estipulado em escravos de sangue. Teriam pessoas que escolheriam correr tal risco para sobreviver. Pode ser inútil para outros, mas para Zhan Shen, que tinha um modificador, era uma técnica divina. Ele tinha que obtê-lo. Embora estivesse ansioso para obtê-lo, Zhan Shen permaneceu calmo. O irmão sênior está certo. Esta é de fato uma técnica secreta que pode aumentar a aptidão de alguém, mas o preço é muito alto. Zhan Shen balançou a cabeça. Eu tenho uma raiz espiritual inferior. Tenho 22 anos este ano. Depois de usar a técnica, terei apenas alguns anos de vida. Qual é o sentido? Shen Kongmin respondeu rapidamente. Irmão Júnior, você teve sorte o suficiente para romper dessa vez. Você não terá tanta sorte da próxima vez. Comparado a ser transformado em um escravo de sangue, você ainda pode viver mais alguns anos. Lan Shen parecia ter sido persuadido, mas estava um pouco hesitante. Shen Kongmin viu um lampejo de esperança e atacou enquanto o ferro estava quente. Apenas 10 tigelas de essência de sangue, e eu lhe darei a técnica secreta. A princípio, Zhan Shen queria negociar, mas como ele tinha acabado de avançar e perdido muita essência de sangue, seu nível de cultivo despencaria. Então ele decidiu negociar outra condição. Acabei de fazer um avanço e meu nível de cultivo está instável. A seita está prestes a nos avaliar, então não posso fornecer tanta essência de sangue. Irmão sênior, você pode me deixar lhe dever por enquanto? Claro, você pode me dar depois da avaliação da seita. Shen Kongmin concordou prontamente. Afinal, a técnica de queima de vida era inútil. Não havia muitas pessoas que a queriam. Além disso, ele não era a única pessoa a vendê-la. Outros também poderiam levá-la para trocar. Era melhor vendê-la agora. Lan Shen silenciosamente colocou a técnica secreta no bolso e disse, então escreverei um bilhete para o irmão mais velho. Não precisa. Eu confio em você, irmão mais novo. Shen Kongmin não tinha medo de que Zhan Shen voltasse atrás em sua palavra, pois ele era um discípulo da seita interna. Zhan Shen ficou emocionado e disse, obrigado pela sua confiança, irmão mais velho. Tenho outros assuntos para tratar, então não vou incomodá-lo. Shen Kongmin não queria perder mais tempo e se virou para caminhar em direção ao salão de assuntos internos. Zhan Shen resistiu à vontade de ler a técnica de queima de vida com cuidado. Ele fingiu que nada tinha acontecido e caminhou em direção ao salão de assuntos internos. Assim que ele entrou no salão de assuntos internos, ele viu Shen Kongmin e um discípulo de cultivo de Qi de quarto nível sussurrando um para o outro. Ele provavelmente estava tentando vender a técnica secreta. Zhan Shen os ignorou e continuou a se alinhar para coletar sangue de demônio. De volta à sua caverna, Zhan Shen leu cuidadosamente a técnica de queima da vida. Quando terminou de ler, a voz do modificador soou. Foi detectada uma técnica secreta, a técnica de queima da vida útil, que pode melhorar a aptidão para o cultivo. Há efeitos colaterais, potencial de esgotamento corporal, tempo de vida útil muito reduzido. Aguarde um momento, a modificação do sistema está em andamento. Jin. Modificação concluída. Efeitos colaterais cancelados. Ótimo. Embora Zhan Shen já tivesse adivinhado, ele não pôde deixar de comemorar quando viu os resultados modificados. Com isso, ele poderia elevar sua raiz espiritual ao nível mais alto, e sua velocidade de cultivo aumentaria várias vezes, tornando quase certo que ele poderia alcançar o estágio de estabelecimento da fundação. Pensando nisso, Zhan Shen não pôde deixar de ficar fascinado. Usar a técnica de queima da vida exigiu reclusão, mas agora que ele tinha uma missão de seita designada, Lan Shen planejou completar a missão primeiro antes de usar a técnica. Capítulo 4. O Jardim das Bestas, embora chamado de jardim, era na verdade uma montanha que havia sido escavada e era usada para abrigar e aprisionar inúmeras bestas demoníacas. Olhando para o jardim de feras que emitia constantemente os rugidos de bestas demoníacas, Zhan Shen respirou fundo e caminhou até a entrada do sopé da montanha. Havia cerca de uma dúzia de discípulos guardando a entrada, e cada um deles estava no 6º nível de cultivo de Qi. Ocasionalmente, outros discípulos vinham e iam. Eles devem ter aceitado a missão de coletar sangue de demônio. Foi dito que havia um ancião no estágio de estabelecimento da fundação no Jardim das Bestas, mas Zhan Shen não viu ninguém. Irmão mais velho, aceitei uma missão para coletar sangue de demônio e vim relatar. Zhan Shen pegou seu crachá de identidade e o entregou ao guarda responsável pelo registro. O guarda pegou a ficha e após confirmá-la tirou uma ficha e uma garrafa e explicou. Este é o token de formação de matriz. Após inserir poder espiritual, você pode controlar a formação de matriz do Jardim das Bestas, que se transformará em correntes para conter as bestas demoníacas. Esta garrafa é uma garrafa de armazenamento de sangue. Injetar poder espiritual pode ativá-la para absorver sangue demoníaco. Sua missão hoje é ir para a Caverna 29 para coletar sangue e encher a garrafa de armazenamento de sangue.
Tome cuidado para não deixar as bestas demoníacas morrerem. Nesse ponto, o tom do guarda tornou-se feroz. Se você embolsar o sangue demoníaco, você substituirá a besta demoníaca. Obrigado pelo lembrete, irmão sênior. Eu entendo. Zanshen pegou o token e a garrafa e fez uma reverência antes de caminhar em direção ao Jardim das Bestas. Polidez excessiva não ofenderia ninguém, especialmente na seita demoníaca onde todos eram influenciados por suas técnicas de cultivo e seu estado mental poderia não ser normal. Era muito provável que guardassem rancor por um pequeno assunto. Havia cavernas espalhadas pela montanha no Jardim das Bestas, e cada caverna era etiquetada com um número, o que a tornava fácil de identificar. Sua missão era ir até a caverna 29 e coletar sangue, então tudo o que ele precisava fazer era encontrar a caverna com o número correspondente. No caminho, Zanshen estudou o frasco de armazenamento de sangue em sua mão. Embora a garrafa tivesse apenas o tamanho da palma da sua mão, sua consciência afundou nela e ele pôde sentir um espaço do tamanho de um tanque de água. Além de armazenar sangue, a garrafa de armazenamento de sangue também poderia evitar a perda de energia espiritual no sangue demoníaco. Era um item essencial para os discípulos da seita do Deus do Sangue quando saíam em missões. Isso é bom. É uma pena que eu tenha que devolvê-lo depois de usá-lo. Zanshen brincou com o frasco de armazenamento de sangue amorosamente, pensando que ele deveria obter um para si no futuro. Logo, Zanshen chegou à caverna 29. Rugido, rugido, rugido. Sibilo, sibilo, sibilo. Havia rugidos e assobios constantes de feras demoníacas vindos de dentro da caverna, acompanhados por um forte fedor que agredia os sentidos. A enorme caverna era como uma boca gigante esperando para devorar qualquer um que entrasse, fazendo com que as pessoas sentissem medo. Zanshen não ousou ser descuidado e entrou cautelosamente na caverna. Este era um túnel largo com câmaras de pedra em ambos os lados que serviam como prisões para bestas demoníacas cativas. Não havia cercas. Em vez disso, havia uma película de luz transparente brilhando com luz de sangue, também conhecida como formação de matriz. A primeira câmara de pedra continha um demônio tigre com um nível de cultivo em torno do 5º nível de cultivo de Qi. O demônio tigre agachou-se, pronto para atacar, enquanto olhava ferozmente para Zanshen. O Qi demoníaco preto ao redor de seu corpo parecia ser material enquanto ele mostrava suas presas e brandia suas garras. De repente, o demônio tigre se moveu. Rugido. O demônio tigre soltou um rugido ensurdecedor e atacou Zanshen. Seu Qi demoníaco varreu como um vento furioso, gelando até os ossos. Zanshen, ao ver um demônio pela primeira vez, ficou assustado com sua atitude imponente e ficou momentaneamente atordoado. Dengue! Ah! O demônio tigre bateu na película de luz e gritou de dor. Observando o demônio tigre subir novamente, Zanshen finalmente voltou a si. Seu rosto estava cheio de medo persistente. Felizmente há uma formação bloqueando-a. Caso contrário, eu teria morrido na boca do tigre agora mesmo. Neste momento, Zanshen percebeu suas deficiências. Como um viajante do tempo, ele nunca havia enfrentado um tigre de verdade, muito menos um demônio tigre. A aura aterrorizante deixou sua mente em branco e seus pensamentos estagnados. Além disso, ele não estava neste mundo há muito tempo, e sua mente ainda não havia se adaptado. Diante de situações inesperadas, mesmo com sua força, ele não sabia como usá-la. Talvez essa missão de coleta de sangue fosse uma boa oportunidade para ele treinar. Se ele não conseguisse superar o medo em seu coração, caçar demônios no futuro seria mais perigoso do que benéfico. Ufa! Zanshen respirou fundo, tentando se acalmar. Ele olhou diretamente nos olhos do demônio tigre e encarou seu medo. O demônio tigre sentiu a provocação e despertou sua ferocidade. Ele atacou Zanshen repetidamente, mas foi bloqueado pelo filme de luz todas as vezes. Enquanto observava o demônio tigre uivando impotente, o medo de Zanshen desapareceu lentamente, e ele até sentiu vontade de rir. No entanto, ele continuou se lembrando de que isso era por causa da proteção da formação da matriz e que ele não deveria subestimar as bestas demoníacas. Depois de se acalmar, Zanshen se preparou para coletar o sangue do demônio. Ele infundiu poder espiritual no símbolo de formação, e com o pensamento, a película de luz se transformou em correntes de sangue, prendendo e restringindo o demônio tigre. Rugido! Rugido! O demônio tigre lutou com todas as suas forças, mas foi em vão. Zanshen não se aproximou precipitadamente. Ele levantou a mão, e o sangue jorrou, condensando-se em um chicote em sua mão. Rachadura! O chicote de sangue atingiu o corpo do demônio tigre com força, fazendo com que sua carne se abrisse. Rugido! O demônio tigre rugiu de dor, sua ferocidade aumentando em vez de diminuir. Zanshen não tinha intenção de abusar do demônio tigre. Ele pegou a garrafa de armazenamento de sangue e a infundiu com energia espiritual. O frasco de armazenamento de sangue brilhou com luz de sangue, produzindo uma força de sucção que fez com que sangue fresco fluísse continuamente das feridas do demônio tigre para dentro do frasco. Conforme o sangue fluía, a respiração do demônio tigre ficava mais fraca e seus gritos ficavam mais silenciosos. Sua luta ficava cada vez mais fraca. Depois de um tempo, Zanshen sentiu que era o suficiente e parou de transmitir energia espiritual para o frasco de armazenamento de sangue. Sem energia espiritual, a força de sucção do frasco de armazenamento de sangue desapareceu, e as feridas do demônio tigre pararam de sangrar. A consciência de Zanshen afundou na garrafa, que agora continha cerca de um balde de sangue demoníaco. Bom, próximo. Tudo correu bem. Zanshen assentiu satisfeito enquanto caminhava em direção à câmara de pedra adjacente.
Aprisionado dentro desta câmara estava um demônio servo com chifres de jade branco lindos, porém perigosos. O demônio veado estava deitado no chão, parecendo muito fraco. Sua aura estava em torno do 3º nível de cultivo de Qi. Seu pelo liso estava coberto de cicatrizes. Claramente, ele sangrava com frequência. Zanshen não baixou a guarda por causa disso. Ele infundiu poder espiritual no token de formação. Ei, ei, ei! O demônio veado, preso pela corrente de sangue, gritava de miséria, agitando seus cascos e lutando com todas as suas forças. Ah! Zanshen suspirou. Ele e esses demônios eram tão parecidos, exceto pelo fato de que eram mantidos em cativeiro de uma maneira diferente. A única coisa que ele podia fazer era se tornar mais forte, forte o suficiente para controlar seu próprio destino. As mãos de Zanshen não pararam de se mover. O sangue em suas mãos condensou-se em uma espada que ele usou para fazer um corte na perna traseira do demônio veado. O restante da coleta de sangue ocorreu relativamente bem, e com o cuidado de Zanshen, não houve situações perigosas. Meio-dia depois. O frasco de armazenamento de sangue está cheio. Irmão sênior, por favor, verifique. Lan Shen respeitosamente entregou o frasco de armazenamento de sangue. O guarda pegou o frasco de armazenamento de sangue e o examinou com sua consciência. Após confirmar que não havia erro, ele assentiu. Devolva o token de matriz para mim e você pode ir embora. Sim, irmão mais velho. Zanshen devolveu o token da matriz. O discípulo da guarda não prestou mais atenção nele, e Zanshen se virou com tato para sair. A missão de hoje foi concluída, e ele superou seu medo de bestas demoníacas. A única falha foi que ele não encontrou nenhum discípulo da seita interna. Zanshen não esqueceu seu outro objetivo. Ele queria se tornar o porta-voz da venda de sangue de demônio fora da seita como um discípulo da seita interna. Mas ele não podia ficar perto do Jardim das Bestas o tempo todo, por medo de ser mal interpretado como um espião ou de ter segundas intenções. No entanto, este era apenas o primeiro dia. O prazo final da missão era de 1 mês. Não havia necessidade de pressa. Capítulo 5. No caminho de volta, Zanshen viu uma mulher caminhando em sua direção e instintivamente planejou evitá-la. Irmão mais velho, por favor, espere, a mulher gritou de repente. Zanshen parou no meio do caminho e olhou para ela com certa surpresa. Ela era uma discípula do 3º nível de cultivo de Qi. Ela tinha um rosto bonito e obviamente se vestia meticulosamente. As flores brancas em seu peito eram intencionalmente ou não, fracamente visíveis e cheias de tentação. Zanshen, que tinha visto o mundo, permaneceu calmo. Ele perguntou duvidosamente: o que posso fazer por você, irmã mais nova? O irmão sênior acha que eu sou bonita? Contanto que você me dê uma tigela de essência de sangue, eu posso acompanhá-lo por uma noite. A mulher até mesmo lançou uma piscadela sedutora para Zanshen. Zanshen parecia arrependido. A irmã mais nova é naturalmente linda, mas eu acabei de romper e meu reino é instável. Não tenho a sorte de desfrutar de tal favor. A mulher não queria desistir assim tão fácil. Com os olhos marejados, ela olhou para Zanshen com pena. Ela disse: irmão sênior, você também sabe que a avaliação da seita está chegando em breve. Não quero me tornar uma escrava de sangue. Não tenho escolha a não ser recorrer a isso. Por favor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho sorte de ter um avanço. Como posso ter pena de você? Irmã Júnior, você deveria encontrar outra pessoa. Zanshen balançou a cabeça, impassível. Então não vou mais incomodá-lo, irmão mais velho. Vendo que não havia esperança, a mulher só pôde sair decepcionada e procurar seu próximo alvo. Olhando para as costas da mulher enquanto ela partia, Zanshen suspirou em seu coração. Este é o mundo cruel da seita demoníaca. Discípulas femininas também podiam usar seus corpos como capital para buscar uma chance de sobrevivência. Quanto aos discípulos homens, eles só podiam devorar uma grande quantidade de sangue de demônio para lutar, ou usar a técnica de queima da vida para melhorar sua aptidão e morrer em paz depois de alguns anos. De volta à sua residência, Zanshen começou a se familiarizar com o controle de seu poder espiritual de sangue. Depois de ser assustado pelo demônio tigre, ele percebeu um problema. Diante de situações inesperadas, ele não sabia como controlar seu sangue para atacar ou defender. Em outras palavras, faltava-lhe experiência em combate e sua capacidade de reação não era suficiente. E se ele sofresse um ataque furtivo no futuro? Ele deve fazer do controle de ataques de sangue ou defesa sua resposta instintiva. Em tempos de paz, ele tinha que ser vigilante. Estando na seita demoníaca, ele tinha que se preparar para um dia chuvoso. O sangue corria e mudava constantemente ao redor de Zanshen. Ocasionalmente, ele se tornou várias armas, escudos, ataques e defesas. No dia seguinte, a caminho do Jardim das Bestas, Zanshen encontrou muitas discípulas importunando os discípulos homens. Havia até muitas discípulas cercando um discípulo homem. As discípulas também eram muito competitivas. Ao ver as discípulas, Zanshen tentou evitá-las o máximo possível. As discípulas que viram Zanshen evitá-las como se fossem cobras e escorpiões não se apresentaram para serem repelidas. Sua missão hoje é ir até a caverna 35 para coletar sangue. Obrigado, irmão mais velho. Zanshen pegou o símbolo da matriz e o frasco de armazenamento de sangue e começou sua missão do dia. Com a experiência do dia anterior, ele estava muito hábil em tirar sangue hoje, e o processo foi organizado e eficiente.
Depois de tirar sangue deste, o frasco de armazenamento de sangue deve estar cheio. Zanshen habilmente injetou energia espiritual no símbolo de formação da matriz e controlou a película de luz para transformá-la em uma corrente que prendia a um demônio-lobo. No momento em que Zanshen estava prestes a coagular o sangue em uma arma e extrair sangue, uma lâmina de vento repentinamente saiu da boca do demônio-lobo. Zanshen ficou muito alarmado e instintivamente levantou a mão, fazendo com que a arma de sangue em sua mão se transformasse em um escudo de sangue. Bang! O escudo de sangue cedeu e se retorceu, resistindo às lâminas de vento sem nenhum acidente. Essa foi por pouco. O coração de Zanshen batia tão forte que parecia que iria explodir para fora do peito. Ele tinha acabado de sentir o sopro da morte, tão perto do limite. Se ele não tivesse percebido suas próprias deficiências no dia anterior e passado a noite inteira praticando seus ataques e defesas controlando seu sangue, ele poderia realmente ter morrido mais cedo. Ele ainda tinha alguma memória muscular. Ele pode realmente ter morrido agora mesmo. Ele pensou que estava sendo cuidadoso o suficiente ao tirar sangue, mas descobriu que ainda estava quase em perigo. Quando Zanshen recuperou os sentidos, ele desejou que a formação produzisse outra corrente de sangue que prendesse a boca do lobo. Au, au, au. O demônio-lobo não conseguia abrir a boca e só conseguia choramingar continuamente. Seus olhos ferozes encaravam Zanshen ferozmente. No futuro, quando eu tomar sangue, terei que selar a boca da besta demoníaca também. Essa crise deixou Zanshen ainda mais cauteloso. Os próximos dias passaram sem incidentes, e o dia da avaliação da seita estava se aproximando cada vez mais. A seita Deus Sangrento estava cheia de uma atmosfera tensa. Houve até mesmo pessoas atacando outros discípulos da seita, nocauteando-os e fazendo-os sangrar. Isso deixou Zanshen ainda mais cuidadoso. Ele praticava o controle de seu sangue todos os dias e era vigilante com as pessoas ao seu redor. Quando ele foi ao salão de assuntos internos para coletar sangue de demônio, ele viu que muitas pessoas tinham se transformado em velhos de cabelos brancos. Zanshen sabia que essas pessoas tinham usado a técnica de queima da vida. Se não fosse pelo modificador, ele teria sido um deles. Neste dia, como de costume, ele desceu da montanha do Jardim das Bestas e entregou seu símbolo de formação e sua garrafa de armazenamento de sangue. Quando ele estava prestes a sair, um homem com uma túnica vermelha clara caminhou em direção ao Jardim das Bestas. Finalmente conheci um colega discípulo. Zanshen estava nervoso e ansioso, pensando em como iniciar uma conversa. Na seita do Deus Sangrento, os discípulos da seita externa estavam vestidos de branco e vermelho, como roupas brancas manchadas de sangue, enquanto os discípulos da seita interna estavam vestidos de vermelho claro, como roupas desbotadas de sangue. Irmão Sênior Lee, você está aqui. Um discípulo que guardava o Jardim das Bestas o cumprimentou. Com uma expressão orgulhosa, o irmão Sênior Lee pegou uma bolsa de pano e a entregou. Há 2 bestas demoníacas no segundo nível de cultivo de Ki na bolsa de cultivo espiritual, uma para submissão à seita. O outro é para mim pessoalmente. Mantenha-o no Jardim das Bestas e cuide dele. Eu o recompensarei com um pouco de sangue no futuro. Obrigado, irmão Sênior. Obrigado, irmão Sênior. Eu definitivamente cuidarei bem de suas bestas demoníacas. O discípulo da guarda aceitou ansiosamente a bolsa de nutrição. O irmão mais velho lhe não disse mais nada. Ele se virou e se preparou para sair. Não posso perder esta oportunidade. Zanshen pensou. Ele cerrou os dentes e disse, irmão mais velho Lee, por favor, espere. O irmão mais velho Lee franziu a testa e olhou friamente para Zanshen. Qual é o problema? Zanshen respirou fundo. Irmão Sênior Lee, você tem alguma intenção de trocar por essência de sangue na seita externa? Eu gostaria de me tornar seu porta-voz. Posso trocar por pelo menos 3 tigelas de essência de sangue por dia. No futuro será apenas mais, não menos. Você? O irmão Lee pareceu interessado, examinando Zanshen. No 5º nível de cultivo de Ki, a julgar por sua aura, ele tinha acabado de romper. Isso significava que ele poderia passar na avaliação deste ano. No futuro, ele poderia pelo menos ajudá-lo a trocar por 3 anos de essência de sangue. 3 tigelas de essência de sangue não eram muito, mas não era fácil conseguir 3 tigelas por dia. Os discípulos da seita externa não conseguiam refinar uma grande quantidade de sangue de demônio de uma só vez, e eles não tinham uma garrafa de armazenamento de sangue. Eles não conseguiam armazenar sangue de demônio por muito tempo, então eles não podiam trocar por muito. Somado ao fato de que havia muitos porta-vozes de outros discípulos da seita interna na seita externa, já não seria ruim se eles pudessem trocar por uma tigela de essência de sangue por dia. Ele precisava de essência de sangue para o cultivo. Contanto que ele pudesse obter essência de sangue, não importava quem se tornasse seu porta-voz. Irmão mais velho, por favor, me dê uma chance. Zanshen curvou-se profundamente. O irmão Sênior Lee parecia ter visto algo divertido. Ele revelou um sorriso maligno. Tudo bem, vou te dar uma chance. Se você não conseguir 3 tigelas de essência de sangue todos os dias, eu vou compensar com seu sangue. As últimas palavras estavam cheias de fortes ameaças e intimidação, como o rugido de um fantasma feroz. Obrigado, irmão mais velho. Zanshen não estava com medo. Em vez disso, ele estava animado. Ele poderia devorar sangue de demônio sem quaisquer efeitos colaterais e poderia continuar devorando e refinando. Quando ele usou a técnica de queima de vida para melhorar sua aptidão, a velocidade de refinar sangue demoníaco também aumentaria muito. 3 tigelas de essência de sangue eram muito fáceis para ele.
Tudo bem, de agora em diante você é meu porta-voz na seita externa. Enquanto falava, Li Mumin pegou uma garrafa de armazenamento de sangue e jogou para Zanshen. O sangue demoníaco dentro vale 6 tigelas de essência de sangue. Venha me encontrar na caverna 14 na seita interna em 2 dias. Zanshen rapidamente pegou o frasco de armazenamento de sangue e curvou-se respeitosamente. Definitivamente completarei a tarefa. Hehe, estarei esperando por você. Li Mumin riu sinistramente e se virou para sair. Capítulo 6. Depois que Li Mumin saiu, Zanshen finalmente se levantou, incapaz de esconder a excitação no rosto. Dessa forma, ele tinha uma fonte fixa de sangue demoníaco e não precisava trocá-lo com outros, reduzindo a possibilidade de exposição. Caso contrário, dada sua taxa de consumo de sangue de demônio, ir frequentemente para trocar sangue facilmente levantaria suspeitas. Parabéns por fazer amizade com o irmão sênior Li. Espero que o irmão júnior cuide bem de mim no futuro. O discípulo da guarda ao lado dele deu um passo à frente para bajulá-lo, tentando se aproximar. Claro, claro. Embora ele tivesse se tornado o porta-voz, Zanshen definitivamente não conhecia bem esse irmão mais velho Li Mumin, então ele aproveitou a oportunidade para perguntar. Gostaria de saber o quanto você sabe sobre o irmão mais velho Li Mumin? O discípulo da guarda apresentou-se entusiasticamente. Eu também não conheço muito bem o irmão sênior Li, mas ouvi dizer que o irmão sênior Li tem uma raiz espiritual de alto grau e está atualmente no 9º nível de cultivo de Qi. Ele é um dos candidatos com a melhor chance de alcançar o reino do estabelecimento da fundação e se tornar um discípulo direto. Para se tornar um discípulo da seita interna, é preciso primeiro atingir o 7º nível de cultivo de Qi antes de participar da competição da seita interna e obter uma classificação entre os 100 melhores. Isso porque a missão dos discípulos da seita interna era sair e capturar bestas demoníacas. Se eles não tivessem força para sair, estariam cortejando a morte. Para a seita do Deus do Sangue, esses discípulos eram como bancos de sangue móveis e não podiam ser desperdiçados. Para se tornar um discípulo direto, era preciso atingir o estágio de estabelecimento da fundação ou ser especialmente escolhido por um ancião para ser aceito como discípulo. Após obter as informações que queria, Zanshen continuou a trocar gentilezas antes de dar uma desculpa para ir embora. Na caverna, Zanshen pegou o frasco de armazenamento de sangue que Li Mumin lhe deu e usou sua consciência para examiná-lo. O espaço dentro da garrafa de armazenamento de sangue era tão grande quanto a garrafa de armazenamento de sangue no Jardim das Bestas. Estava cheio de sangue de demônio, o que era equivalente a 12 baldes de sangue de demônio. Eu só preciso trocar 6 tigelas de essência de sangue pelo sangue demoníaco aqui? Zanshen sabia que os discípulos externos que agiam como porta-vozes estavam lucrando, mas não esperava que fosse tanto. Uma tigela de essência de sangue por um balde. Ele estava lucrando 50-50. De agora em diante, posso beber sangue de demônio o quanto eu quiser. Zanshen mal podia esperar para despejar um balde de sangue de demônio da garrafa de armazenamento e começar a cultivar. Por um momento, a caverna ficou envolta em uma névoa de sangue cobrindo a figura de Zanshen. Droga, droga, droga. O som nítido de um sino ecoou pela seita do Deus Sangrento. Este era o sino da manhã, e seu toque sinalizava o início do amanhecer. Ufa, Zanshen exalou um suspiro de ar e lentamente abriu os olhos. Esse poder é realmente fascinante. Embora tivesse cultivado a noite toda, ele sentia apenas que sua energia espiritual estava florescendo e cheia de força, sem um pingo de fadiga. Depois de engolir uma pílula purificadora, Zanshen se levantou e foi até o Jardim das Bestas. Cada discípulo poderia receber 10 pílulas purificadoras todo mês, e tomar uma delas poderia evitar a fome por 3 dias. Zanshen percebeu que havia muito poucas pessoas na estrada hoje, e todas que ele encontrou estavam com pressa. Mas ele logo entendeu o porquê, pois um homem no 6º nível de cultivo de Qi bloqueou seu caminho. Irmão Júnior, preciso de essência de sangue para romper meu reino recentemente. Que tal me emprestar um pouco de essência de sangue primeiro? Ele disse que era um empréstimo, mas seu tom estava cheio de ameaças. Eu sou o representante de Li Mumin, o irmão sênior da seita interna. Irmão sênior, você tem certeza de que ainda quer pegá-lo emprestado? Zanshen não queria discutir, então ele imediatamente mencionou seu patrocinador. A expressão do homem mudou e ele revelou um sorriso bajulador. Sinto muito, irmão mais novo. Eu confundi você com outra pessoa. Zanshen sorriu levemente. Então, por favor, afaste-se, irmão mais velho. Sim, sim, sim. O homem rapidamente se afastou. Zanshen não prestou mais atenção nele e continuou em direção ao Jardim das Bestas. Ele não tinha ido muito longe quando ouviu uma discussão atrás dele. Eu não te conheço bem. Por que eu deveria te emprestar minha essência de sangue? Você não vai me emprestar? Como irmão mais velho, tenho a obrigação de lhe dar algumas dicas sobre cultivo. Embora lutar dentro da seita do Deus Sangrento fosse proibido, ferir alguém levemente não era grande coisa. Zanshen balançou a cabeça e não se intrometeu nos negócios dos outros. À medida que a data da avaliação da seita se aproximava, os discípulos que não conseguiam atender aos requisitos tinham que recorrer a todos os meios possíveis para melhorar seu cultivo, a fim de evitar se tornarem escravos de sangue. A força atual de Zanshen era fraca e ele só queria se desenvolver lentamente sem se meter em problemas. Além disso, com a proteção de Li Mumin, um discípulo da seita interna, era improvável que ele encontrasse qualquer problema. Ao chegar ao Jardim das Bestas, Zanshen não foi imediatamente buscar sangue. Em vez disso, ele conversou com o discípulo guarda encarregado de designar missões.
Irmão mais velho, onde posso conseguir um frasco de armazenamento de sangue? Você quer uma garrafa de armazenamento de sangue? O discípulo da guarda ficou surpreso, mas então percebeu algo. Certo, como representante do irmão sênior Lee, você tem sangue de demônio extra e precisa de uma garrafa de armazenamento de sangue para evitar que a energia espiritual do sangue de demônio se dissipe. Zhang Shen assentiu. Irmão sênior, você tem alguma maneira de obter uma garrafa de armazenamento de sangue? O discípulo da guarda teve uma ideia. Ele era responsável por distribuir os frascos de armazenamento de sangue, e desde que ele organizasse as coisas corretamente, ninguém saberia se um estivesse faltando. Então ele falou suavemente. Que tal você me dar 12 tigelas de essência de sangue e eu lhe darei uma garrafa de armazenamento de sangue? Anshin pareceu hesitante. Irmão mais velho, você pode reduzir a quantidade? 12 tigelas de essência de sangue é muito. O discípulo da guarda pensou por um momento. Pelo bem do irmão sênior Lee, eu lhe darei um bom negócio. 10 tigelas de essência de sangue, nada menos. Zhang Shen fingiu estar em conflito por um momento e relutantemente assentiu. Tudo bem, vou concordar com sua oferta. Trarei a essência de sangue amanhã e você pode preparar o frasco de armazenamento de sangue. Não se preocupe, irmão mais novo. Depois de negociar um acordo, o discípulo da guarda ficou ainda mais entusiasmado. Em particular, ele estava se beneficiando e não pagando nada em troca. Essas 10 tigelas de essência de sangue podem ser consideradas um brinde. Zhang Shen não queria armazenar sangue de demônio na garrafa de sangue, mas seu próprio sangue. Ele temia que se melhorasse seu cultivo muito rapidamente, isso despertaria suspeitas dos outros. Isso se devia à natureza especial da técnica do nervo de sangue, onde o sangue era mana e podia ser perfeitamente absorvido por alguém. Ele só precisava armazenar seu sangue no frasco de armazenamento de sangue para ocultar seu cultivo e absorvê-lo novamente quando necessário. Com o frasco de armazenamento de sangue, ele não precisava mais se preocupar com nada e podia devorar livremente sangue demoníaco para cultivar. No dia seguinte, Zhang Shen obteve o frasco de armazenamento de sangue que desejava pagando o preço de 10 tigelas de essência de sangue. Depois de completar a missão no Jardim das Bestas naquele dia, Zhang Shen trouxe a garrafa de armazenamento de sangue contendo 6 tigelas de essência de sangue para a seita interna. O tratamento dos discípulos da seita interna era muito melhor do que o dos discípulos da seita externa. Havia apenas 10 discípulos da seita interna na enorme montanha e o tamanho de cada caverna era muito grande. Em comparação, os discípulos da seita externa tinham apartamentos de um cômodo, enquanto os discípulos da seita interna tinham suas próprias vilas separadas. Cada caverna era numerada, e Zhang Shen encontrou facilmente a caverna 14. O irmão sênior Lee está aqui? O discípulo externo Zhang Shen solicita uma audiência. Zhang Shen ficou respeitosamente do lado de fora da caverna. Depois de um momento, Li Mumin saiu da caverna com uma expressão fria. Você completou a tarefa? Esta é a essência de sangue que obtive em troca. Senhor, por favor, inspecione-a. Lan Shen entregou o frasco de armazenamento de sangue com ambas as mãos. Li Mumin pegou o frasco de armazenamento de sangue e o escaneou com sua consciência. Ele mostrou um sorriso satisfeito. Nada mal. Então ele pegou uma garrafa de armazenamento de sangue e jogou para Zhang Shen. Continue trocando por essência de sangue. Sim, irmão mais velho. Zhang Shen pegou animadamente o frasco de armazenamento de sangue. Tudo bem, você pode ir embora. Li Mumin não tinha intenção de falar. Ele se virou e retornou para a caverna. Nos dias seguintes, Zhang Shen levou uma vida muito regular e pacífica. Ele ia ao Jardim das Bestas pela manhã para obter sangue e pegava sangue de demônio no salão de assuntos internos no caminho. Então ele ficava na caverna para cultivar e ia para a seita interna para entregar essência de sangue para Li Mumin a cada 2 dias. Logo chegou o dia da avaliação da seita. Capítulo 7. Droga, droga, droga. O som do sino ecoou por toda a seita do Deus do Sangue. Diferente do sino nítido da manhã, este sino era pesado e abafado. Zhang Shen sabia que este era um aviso para a avaliação da seita. Quando Zhang Shen chegou à praça, ela já estava cheia de pessoas. Havia aproximadamente 2.000 pessoas. Até mesmo os discípulos da seita interna que ele raramente encontrava estavam presentes, numerando centenas. Suas roupas eram distinguíveis das dos discípulos externos, pois usavam um traje vermelho claro. Havia aqueles que estavam ansiosos, animados e orgulhosos, cada um com sua própria expressão. Irmão mais velho Wang, você conseguiu. Haha, irmão mais novo Liu, você também não conseguiu? Alguém me ajude, eu não quero me tornar um escravo de sangue, eu não quero me tornar um escravo de sangue. Olhando para a multidão barulhenta, Zhang Shen pensou consigo mesmo. Eu me pergunto quantas pessoas se tornarão escravas de sangue. 2 horas depois, a multidão se acalmou de repente quando 7 sombras de sangue desceram do céu. Após pousar no chão, as sombras de sangue se contorceram e viraram, transformando-se em 5 homens e 2 mulheres. Um jovem, 2 pessoas de meia idade e 2 idosas, uma adolescente e uma senhora idosa. Suas expressões eram variadas, variando de simples e indiferentes, a zombeteiras e brincalhonas. Alguns até lambiam os lábios com um olhar sanguinário em seus rostos. A única coisa que era igual era que todos usavam vestes carmesim, exalando uma aura forte e cheia de opressão. Eles foram discípulos diretos na fase de estabelecimento da fundação. De repente, o cheiro de sangue no ar ficou incrivelmente forte, e um rio de sangue apareceu no céu.
O rio de sangue surgiu e o sangue ferveu. As ondas de sangue surgiram, cobrindo o céu e bloqueando o sol, e num piscar de olhos, ele apareceu acima das cabeças de todos. Sob o ímpeto imponente do rio de sangue, todos se sentiram incrivelmente oprimidos, e seu sangue estava incontrolável, querendo escapar de seus corpos e se juntar ao rio de sangue. O rosto de Zanshin ficou pálido, tentando arduamente suprimir seu sangue, e seu coração estava cheio de medo. Esse medo era como encontrar um inimigo natural vindo do fundo do seu coração, e era completamente incontrolável. Os 7 discípulos diretos juntaram as mãos e se curvaram respeitosamente ao rio de sangue. Saudações ao ancião rio de sangue. Saudações ao ancião rio de sangue. Todos também se curvaram rapidamente e saudaram em direção ao rio de sangue. Um vórtice surgiu do nada no centro do rio de sangue. Em apenas algumas respirações, ele absorveu todo o sangue do céu, condensando-se em um velho vestindo uma túnica vermelha. Era ninguém menos que o famoso ancião do núcleo dourado da seita do Deus de Sangue, o patriarca do rio de sangue. O patriarca do rio de sangue exalava uma aura como um abismo e uma montanha, dizendo sem emoção: a avaliação da seita começa agora. Qualquer um que não tenha chegado será rebaixado a escravo de sangue. Respeite o decreto do ancião. Qualquer discípulo que ainda não tenha chegado, tanto de dentro quanto de fora da seita, será rebaixado a escravo de sangue. Os 7 discípulos diretos usaram seus poderes mágicos para repetir as palavras do ancião do núcleo dourado. Com a bênção de seus poderes mágicos, suas vozes trovejaram como explosões, fazendo a multidão zumbir em seus ouvidos. Alguns discípulos que queriam se esconder porque seus níveis de cultivo não atendiam aos requisitos ficaram pálidos quando ouviram isso. Que a avaliação comece, o patriarca do rio de sangue anunciou em voz baixa. Sua voz não era alta, mas havia um poder demoníaco que agitava os corações e mentes das pessoas. Respeite o decreto do ancião. Os 7 discípulos diretos primeiro se curvaram ao patriarca do rio de sangue, depois se viraram para a multidão e cada um falou por vez. Aqueles que estão na seita há 3 anos, fiquem na minha frente. Aqueles que estão na seita há 6 anos, fiquem na minha frente. Aqueles que estão na seita há 9 anos, fiquem diante de mim. Cada discípulo direto correspondia a um período de tempo na seita, permitindo que os discípulos da seita interna e externa se alinhassem por conta própria. A seita Deus Sangrento recrutava discípulos uma vez a cada 3 anos. Aqueles que tinham acabado de se juntar à seita se tornavam discípulos diversos e faziam alguns trabalhos estranhos. Eles eram obrigados a absorver com sucesso energia espiritual dentro de 3 anos e avançar para o primeiro nível de cultivo de Ki para se tornarem discípulos da seita externa. Após 6 anos na seita, eles eram obrigados a atingir o 3º nível de cultivo de Ki. Após 9 anos na seita, eles eram obrigados a atingir o 5º nível de cultivo de Ki, e então a cada 3 anos, eles eram obrigados a avançar um nível de cultivo. Em outras palavras, dentro de 21 anos, eles devem atingir o 9º nível de cultivo do Ki, e então terão 9 anos para se esforçar para chegar ao estágio de estabelecimento da fundação. Qualquer um que não atingisse os padrões em qualquer estágio teria apenas um destino: rebaixamento a escravos de sangue e ter seu sangue drenado. O proprietário original estava na seita há 9 anos, então Zanshin ficou na frente do discípulo direto que representava a marca de 9 anos. Este discípulo direto era um homem de meia idade, que se elevava acima de todos os outros. Tinha um olhar de desdém e olhava para os discípulos da seita externa como se fossem formigas. Zanshin não gostava desse tipo de olhar, mas não ousou demonstrá-lo. Ele só conseguia pensar consigo mesmo: em breve, vou superar você e me tornar aquele que você admira. Com esse pensamento em mente, Zanshin olhou para o patriarca do rio de sangue, que era tão poderoso quanto um deus ou um demônio. Eu posso ser assim no futuro. Havia 200 discípulos no grupo de Zanshin. Quanto mais alto na escada, menos pessoas havia. Vendo que todos estavam alinhados, os discípulos diretos falaram novamente: peguem seus tokens de identidade e os infundam com Ki espiritual. Ao ouvir essas palavras, Zanshin obedientemente pegou seu símbolo de identidade e o infundiu com poder espiritual. À medida que a energia espiritual era injetada, o token de identidade emitia uma luz vermelho-sangue e exibia as informações do portador no ar. Nome: Zanshin. Entraram na seita há 320 anos, durante a era Kuyuan. Todos os outros símbolos de identidade eram os mesmos, exceto o nome e o ano em que entraram na seita. Os cultivadores do estabelecimento da fundação tinham sentido divino que podia confirmar as informações e o nível atual de cultivo de todos os discípulos com uma varredura. 6 anos desde que entrou na seita e você se disfarça de 3 anos para ficar na minha frente? Um discípulo direto de repente zombou, e sangue jorrou de seu corpo, envolvendo uma pessoa. O discípulo gritou com medo: irmão sênior, poupe-me. Eu apenas ouvi mal e fiquei no lugar errado. Hehe. O discípulo direto zombou e agarrou o vazio. Ah! O discípulo soltou um grito miserável, e uma grande quantidade de sangue jorrou de seu corpo, que foi drenado instantaneamente. Pará! Um cadáver enrugado caiu no chão. Imediatamente depois, os outros discípulos diretos também agiram. O sangue em seus corpos se estendia como tentáculos, enredando os discípulos da seita externa, um por um. Um dos tentáculos de sangue chegou a se estender na direção de Zanshin, fazendo suar frio, quase perdendo o controle de seu sangue para resistir. Entretanto, o alvo do tentáculo de sangue não era Zanshin, mas o discípulo ao lado dele. Mesmo assim, ver uma pessoa saudável e viva ao seu lado tendo seu sangue drenado ainda fazia seu coração disparar. Ah!
Instantaneamente gritos ecoaram na praça. Seja no primeiro nível de cultivo de Qi ou no 8º nível, todos eles foram incapazes de resistir e ficaram instantaneamente sem sangue. Com o patriarca do Rio de Sangue no palco do Núcleo Dourado presidindo tudo, eles não ousariam resistir mesmo que quisessem. Em um momento, o chão estava coberto com centenas de cadáveres secos. Todos eles estavam murchos e secos, com bocas escancaradas e expressões aterrorizantes. Um pequeno número deles estava tentando se passar por outra pessoa usando técnicas secretas para aumentar temporariamente seu nível de cultivo, ou usando o token de identidade de outra pessoa e o ano de entrada na seita. A grande maioria, no entanto, simplesmente não atendia ao padrão de cultivo. Mesmo entre os discípulos da seita interna, mais de uma dúzia de pessoas tiveram seu sangue drenado. O patriarca do Rio de Sangue permaneceu inexpressivo, como se aqueles que caíram não fossem humanos, mas ervas daninhas à beira da estrada. Os rostos dos 7 discípulos diretos estavam vermelhos. Eles pareciam confortáveis e intoxicados como se não tivessem bebido o suficiente. Embora soubesse o quão cruel era a seita demoníaca, Zanshen ainda sentiu arrepios por todo o corpo quando viu essa cena. Se pudesse, ele não gostaria de permanecer nessa seita demoníaca onde o perigo espreitava por toda parte, mas não tinha escolha. E isso era apenas o que era visível. Havia inúmeros outros que arriscaram suas vidas para romper, assim como o dono original de seu corpo. Os 7 discípulos diretos olharam para as pessoas restantes e suprimiram seu desejo de drenar todos eles. Eles anunciaram: vocês passaram. Ufa! Todos os discípulos soltaram um suspiro de alívio. Capítulo 8. Neste momento, o patriarca do Rio de Sangue disse: minha seita Deus de Sangue não cria lixo. Se você não trabalhar duro para cultivar, então os cadáveres no chão serão seu destino. Embora parecesse mais uma ameaça do que um lembrete, todos ainda se curvaram em gratidão e disseram: obrigado por sua orientação, ancião. O patriarca do Rio de Sangue ignorou todos e se transformou em uma luz de sangue antes de desaparecer. Adeus, ancião. Todos se curvaram novamente. Embora o patriarca do Rio de Sangue tivesse partido, os 7 discípulos diretos ainda estavam presentes. Todos permaneceram de pé em suas posições originais com medo até de respirar alto. Os 7 discípulos diretos ignoraram todos e começaram a conversar entre si. Como vamos distribuir aqueles que estão escondidos e não participaram da avaliação da seita? Que tal cada um escolher uma direção e confiar na sorte? Ok, eu escolho o leste. Então irei para sudeste. Eu escolherei o oeste. Depois que os 7 discípulos diretos fizeram suas escolhas, eles se transformaram em luzes de sangue e voaram em todas as direções. Finalmente acabou. Só então todos ousaram endireitar as costas e conversar uns com os outros. Os discípulos da seita interna retornaram ao seu comportamento arrogante e desprezaram os discípulos da seita externa. Zanshen não tinha intenção de conversar e se virou para caminhar em direção à sua caverna. De volta à sua caverna, Zanshen começou a refletir sobre como proceder no futuro. Primeiro, ele tinha que completar a missão da seita e depois usar a técnica de queima da vida para melhorar sua aptidão. Ao melhorar sua aptidão, sua velocidade de cultivo aumentaria. Juntamente com Li Mumin fornecendo-lhe sangue de demônio, ele deveria ser capaz de romper para o 7º nível de cultivo de Qi em 6 meses e se qualificar para competir com os discípulos da seita interna. No entanto, o avançar muito rápido pode facilmente levantar suspeitas. Originalmente um discípulo com baixa aptidão e que mal alcançava o padrão de cultivo. Progredir rapidamente de repente faria com que fosse difícil para as pessoas não ficarem desconfiadas. A lança atingiu o pássaro que estava de fora, então era melhor manter a discrição. Talvez eu possa tentar praticar mais algumas técnicas. O irmão mais novo Zan está aqui? Uma pergunta do lado de fora da caverna interrompeu os pensamentos de Zanshen. Ao ouvir a voz, Zanshen sabia que Shen Kongmin tinha vindo. Anteriormente, ele havia trocado pela técnica de queima de vida e devia 10 tigelas de essência de sangue, prometendo devolvê-la após a avaliação da seita. A última coisa que lhe faltava agora era essência de sangue, então ele respondeu e saiu. Sim. Ao ouvir sua resposta, Shen Kongmin sabia que Zanshen não tinha intenção de atrasar e renegar sua dívida. Um sorriso apareceu em seu rosto. Fora da caverna, Zanshen juntou as mãos e fez uma reverência. Irmão Sênior Shen, você está aqui pela essência do sangue, certo? Eu estava planejando ir até sua caverna em um momento, mas não esperava que você viesse pessoalmente. Acontece que passei pela sua caverna, então vim visitá-lo. Se for conveniente para você agora, por favor, me dê a essência de sangue. Shen Kongmin não rodeou o assunto e foi direto ao ponto. Tudo bem, por favor, espere um momento, irmão mais velho. Zanshen se virou e entrou na caverna. Ele encontrou um pote e começou a tirar sangue. Embora ele tivesse armazenado muita essência de sangue no frasco de armazenamento de sangue, ele ainda escolheu usar seu próprio sangue porque era mais adequado para sua situação. Como um discípulo que havia avançado apenas meio mês antes da avaliação poderia economizar 10 tigelas de essência de sangue? Uma tigela de essência de sangue equivalia a um mês de cultivo. Depois de perder 10 tigelas de essência de sangue, Zanshen parecia fraco, e seu nível de cultivo caiu para o 4º nível de cultivo de Qi. Irmão Sênior Shen, está aí a essência do sangue. Zanshen entregou o pote de madeira contendo a essência do sangue. Shen Kongmin recebeu o pote com um sorriso no rosto. O irmão mais novo é realmente confiável. Se você precisar de sangue de demônio no futuro, venha até mim, e eu lhe darei mais. Obrigado, irmão mais velho.
Zanshen não mencionou que já havia se tornado o porta-voz da seita interna. Irmão Júnior, descanse bem. Não vou mais incomodá-lo. Tome cuidado, irmão mais velho. Após mandar Shen Kongmin embora, Zanshen retornou à caverna de morada. Ele pegou uma garrafa de armazenamento de sangue contendo essência de sangue e se preparou para retornar ao 5º nível de cultivo de Qi. A sensação de cultivo reduzido e corpo enfraquecido era muito desconfortável. Outras pessoas não sabiam de seu acordo com Shen Kongmin, então retornar ao 5º nível de cultivo de Qi não era um problema. Um balde de sangue demoníaco poderia aumentar o cultivo por meio ano, e Zanshen agora podia refinar 3 baldes de sangue demoníaco em um dia. Após ser nomeado porta-voz por 10 dias, ele conquistou um total de 15 anos de cultivo. Depois de deduzir as 3 tigelas de essência de sangue que ele dava a Li Mumin todos os dias, ele as trocou por 10 tigelas de essência de sangue do frasco de armazenamento de sangue e as 10 tigelas de essência de sangue que ele tinha acabado de dar a Shen Kongmin. Ele ainda tinha essência de sangue suficiente para durar mais 10 anos. Se ele absorvesse tudo isso, ele poderia imediatamente avançar para o 6º nível de cultivo de Qi. Para outros, isso era simplesmente inimaginável. Enquanto outros tentavam ao máximo aumentar seu cultivo, Zanshen tentava esconder seu cultivo por causa de sua linhagem única. Graças à sua linhagem especial e ao fato de ser sua própria essência sanguínea, ele foi capaz de absorver 10 tigelas de essência sanguínea no tempo que levou para queimar metade de um incenso e retornar ao 5º nível de cultivo de Qi. Eu irei ao Jardim das Bestas para completar as tarefas de hoje primeiro. Então irei ao pavilhão de troca de técnicas para ver se há alguma magia adequada para mim. Depois de se decidir, Zanshen se levantou e saiu. 2 horas depois, Zanshen chegou ao pavilhão de intercâmbio de técnicas. O pavilhão de intercâmbio de técnicas tinha 4 níveis e era presidido por um ancião da fundação. O primeiro nível continha técnicas de cultivo de Qi, o segundo nível continha técnicas de estabelecimento de fundação, o terceiro nível continha técnicas de núcleo dourado e o 4º nível continha técnicas de alma nascente. Dizia-se que até mesmo o líder da seita tinha apenas o cultivo da alma nascente, e Zanshen não sabia se havia algum feitiço além disso na seita do Deus do Sangue. Talvez houvesse, mas eles não eram mantidos no pavilhão de intercâmbio de técnicas. No entanto, para Zanshen, isso ainda estava muito longe. Essas técnicas não eram obtidas de graça, mas exigiam a troca de essência de sangue, então não havia muitas pessoas que vinham para trocar técnicas. A maioria das pessoas só começou a aprender técnicas quando atingiu o 7º nível de cultivo do Qi e estava se preparando para participar da competição da seita interna. Afinal, a seita Deus Sangrento tinha uma regra de tempo. Todos estavam tentando o melhor para melhorar seu cultivo. Quem tinha tempo para praticar técnicas? Irmão sênior, quero escolher uma técnica. Anshen entregou seu token de identidade ao discípulo encarregado de transmitir as técnicas. Depois de mostrar seu símbolo de identidade ao discípulo responsável pelo salão de transmissão, Zanshen recebeu um livro contendo um catálogo e uma introdução de feitiços de cultivo de Qi para escolher. Obrigado, irmão mais velho. Zanshen pegou o livro e o folheou. Uma técnica após a outra surgiu. A técnica da luz de sangue podia emitir uma luz de sangue que cegava as pessoas. Ela exigia 3 tigelas de essência de sangue em troca. A técnica de absorção de sangue podia absorver remotamente o sangue de outros de longe. Seu sucesso dependia da força de ambas as partes. Exigia 10 tigelas de essência de sangue em troca. A técnica da flecha de sangue podia condensar flechas de sangue que podiam penetrar ouro e pedra a 1000 pés. Exigia 15 tigelas de essência de sangue em troca. Além dessas técnicas exclusivas da seita do Deus do Sangue, havia também outras técnicas demoníacas e técnicas comuns. Por exemplo, técnica de controle de fantasmas, técnica de controle de cadáveres, técnica de condensação de fogo, técnica de maestria do vento, técnica corpo de luz e assim por diante. Zanshen ficou deslumbrado. Se possível, ele queria copiar todas as técnicas. No entanto, isso era irreal. Sem mencionar a essência de sangue necessária, mesmo que ele treinasse duro, ele não seria capaz de dominar todas elas. Depois de pensar um pouco, Zanshen decidiu escolher 5 técnicas. Uma técnica de combate corpo a corpo, uma técnica de longo alcance, uma técnica defensiva, uma técnica de fuga e uma técnica explosiva. Ele queria cobrir todas as áreas de ataque, defesa e fuga. Capítulo 9. Irmão mais velho, eu escolho trocar pelo sabre demoníaco de sangue louco, corte da alma de gelo, técnica de armadura de sangue, técnica de explosão de sangue e técnica ignição de sangue. Você tem certeza? Ao ouvir as palavras de Zanshen, o discípulo no pavilhão de troca de técnicas ficou atordoado. Como ele estava no comando, ele naturalmente sabia sobre essas 5 técnicas. O sabre demoníaco de sangue louco continha uma intenção demoníaca chocante na lâmina que capturava as almas daqueles com força de vontade fraca. Eram necessárias 10 tigelas de essência de sangue para trocá-lo. Aqueles que aprenderam essa técnica de sabre seriam atormentados por intenções demoníacas e acabariam enlouquecendo depois de muito tempo. Corte Alma de Gelo absorveu a energia Yin para transformá-la em energia extremamente fria, que era armazenada no corpo e podia congelar o sangue e o corpo do inimigo. Exigia 10 tigelas de essência de sangue para trocá-la. Aqueles que aprendessem essa técnica seriam corroídos pela energia Yin e envenenados pelo frio.
A técnica de armadura de sangue coagulava o sangue para formar uma armadura que aderia à superfície da pele e era impermeável à água e ao fogo, e não podia ser penetrada por espadas e lanças. Exigia 10 tigelas de essência de sangue para trocá-la. Aqueles que aprendiam essa técnica sofriam a dor de serem devorados por 10.000 formigas, o que era pior que a morte. A técnica explosão de sangue usava poder espiritual para atacar os pontos de acupuntura e meridianos das mãos e pés, aumentando instantaneamente a velocidade em 10 vezes. Exigia 10 tigelas de essência de sangue para trocá-la. Usar essa técnica danificaria os pontos de acupuntura e os meridianos, e a pessoa poderia ficar aleijada. A técnica ignição de sangue queimava o sangue para melhorar temporariamente a base de cultivo, exigindo 10 tigelas de essência de sangue para trocá-lo. Uma vez que esse método foi usado, ele não pôde ser interrompido até que o sangue fosse queimado, resultando em morte. Essas 5 técnicas eram todas muito poderosas, mas compartilhavam a mesma característica de ter custos severos e efeitos negativos. Devido aos altos custos, a essência de sangue necessária para trocar por essas 5 técnicas não era muita. Para Zanshen, que tinha um modificador, essas técnicas eram as mais adequadas. De fato, muitas outras técnicas de fontes pouco ortodoxas também eram adequadas, mas a seita do Deus Sangrento não tinha recursos para praticar essas técnicas. Confirmado. Zanshen assentiu em afirmação. Os dois não eram parentes nem amigos. O discípulo do pavilhão de intercâmbio de técnicas não disse mais nada. Ele olhou para Zanshen como se estivesse olhando para uma pessoa morta. Então ele entregou o papel com o nome das técnicas de cultivo para o pavilhão de intercâmbio de técnicas. Não demorou muito e um discípulo chegou com 5 livros nas mãos. Colocando os livros sobre a mesa, o discípulo responsável pelo pavilhão de troca de técnicas pegou o equipamento para armazenar sangue e disse: colete sangue. Um livro para 10 tigelas de essência de sangue e 50 tigelas no total para todos os 5 livros. Zanshen simplesmente levantou a mão e tirou o sangue. Enquanto o sangue fluía continuamente, o reino de cultivo de Zanshen caiu rapidamente para o 3º nível de cultivo de Qi. Seu rosto ficou pálido e seus passos ficaram instáveis. Após confirmar que não houve erros, o discípulo do pavilhão de troca de técnicas entregou 5 livros a Zanshen. As técnicas obtidas na troca não podem ser ensinadas em particular, e qualquer um que viole essa regra será rebaixado a escravo de sangue. Obrigado, irmão mais velho. Zanshen recebeu os livros de técnicas, fez uma reverência e saiu. Olhando para a figura de Zanshen partindo, o discípulo do pavilhão de troca de técnicas zombou. Você realmente não sabe o que é bom para você. De volta à sua caverna, Zanshen primeiro repôs o sangue que havia perdido e alcançou o 5º nível de cultivo de Qi antes de começar a ler as técnicas. Ele abriu o livro Sabre Demoníaco Sangue Louco. As palavras nele eram opressivas, distorcidas e estranhas. Elas estavam cheias de conceitos malucos. Matar, matar, matem todos. Era como se um lunático estivesse constantemente lhe contando sobre sua loucura, querendo transformá-lo em um lunático também. Só de olhar, ele sentiu vontade de atacar antes mesmo de começar a praticar. Zanshen leu muito lentamente e levou muito tempo para virar uma página. Sua expressão era dolorosa, ele estava suando profusamente, e seu corpo tremia levemente. Não que Sabre Demoníaco Sangue Louco fosse profundo e difícil de entender, mas era sobre resistir à loucura contida nele. Sabre Demoníaco Sangue Louco tinha apenas alguns milhares de palavras, mas Zanshen passou 6 horas inteiras lendo. Ufa! Depois de fechar o livro Sabre Demoníaco Sangue Louco, Zanshen deu um suspiro de alívio e caiu no chão, sentindo-se um pouco exausto. Os movimentos do Sabre Demoníaco Sangue Louco eram bem comuns. Não seria exagero dizer que eram apenas cortes aleatórios. O ponto principal era que continham uma intenção maluca. Cada golpe tinha como objetivo atacar a consciência do oponente com os pensamentos loucos do próprio usuário. Quanto mais louco o usuário era, maior o poder. A maioria das pessoas que se deparam com esses pensamentos loucos repentinos ficariam presas em uma batalha mental. Elas ficariam paradas e à mercê dos outros, como esperado de uma técnica demoníaca. Se não fosse pelo modificador, eu realmente não ousaria cultivá-la. Feitiço detectado, Sabre Demoníaco Sangue Louco. Mata tudo com uma intenção louca. E efeito colateral. Você será invadido e atormentado pela intenção demoníaca, transformando-se em um lunático. Aguarde um momento, a modificação do sistema está em andamento. Jin. Modificação concluída. Efeitos colaterais cancelados. Ao ouvir o som do sistema, Zanshen franziu a testa. O poder do Sabre Demoníaco Sangue Louco depende inteiramente da intenção de loucura. Sem a intenção de loucura, não sei se o poder ainda está lá. Afinal, foi trocado por 10 tigelas de essência de sangue. Sem o poder, seria uma grande perda. Com isso em mente, o sangue se condensou em uma lâmina na mão de Zanshen, e ele começou a praticar o Sabre Demoníaco Sangue Louco. Matar, 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 um golpe após o outro. Não houve movimentos, apenas golpes contínuos. À medida que ele se familiarizava com o golpe, a velocidade de corte de Zanshen se tornava mais rápida e caótica. Ele era como um lunático que só sabia cortar e retalhar. Ele parecia louco, mas sua mente estava clara. Não havia loucura em seus olhos, o que formava um contraste gritante com suas ações. Embora não houvesse loucura em sua mente, Zanshen ainda sentia que cada golpe que ele dava carregava consigo uma sensação de loucura. Parecia que a loucura em sua consciência havia se transformado na loucura em sua esgrima, e o efeito desejado foi alcançado sem falhas.
Pegue a essência, descarte a escória. Como esperado de um modificador, Zanshen ficou muito feliz. Ele continuou praticando o sabre demoníaco sangue louco até ficar sem energia e não ter escolha a não ser parar e descansar. Enquanto descansava, Zanshen folheou as páginas do livro Corte Alma de Gelo novamente. A razão pela qual ele escolheu o Corte Alma de Gelo foi porque a introdução dizia que ele poderia congelar o sangue do inimigo. Como a seita do deus do sangue usava principalmente sangue como método de ataque, ele seria muito útil para lidar com outros discípulos. Congelar o sangue do oponente era equivalente a enfraquecer seu poder mágico. Corte Alma de Gelo não era tão maligno quanto o sabre demoníaco sangue louco, então ele não teve problemas para lê-lo. Detectada a técnica Corte Alma de Gelo. Absorve ar frio e o converte em ar extremamente frio para armazenar no corpo, liberado ao usar Ki de espada. Efeitos colaterais. Você será corroído e seu corpo será envenenado pelo ar frio. Seu corpo ficará fraco e suscetível ao frio. Sua expectativa de vida será encurtada. Aguarde um momento, a modificação do sistema está em andamento. Jin. Modificação concluída. Efeitos colaterais cancelados. Tudo bem, agora posso cultivar o Corte Alma de Gelo. Zanshen sentou-se de pernas cruzadas e começou a absorver o ar frio. 2 horas depois, Zanshen abriu os olhos com relutância. Há muito pouco ar frio na caverna. Levou 1 hora para absorver o suficiente e convertê-lo em um fio de ar extremamente frio. Apenas 10 fios podem ser combinados em um. Parece que eu tenho que deixar de lado o Corte Alma de Gelo primeiro e cultivá-lo no futuro. Com esse tempo, seja cultivando sangue demoníaco ou praticando outras técnicas, a melhora seria muito mais rápida do que o Corte da Alma de Gelo. Em particular, Corte Alma de Gelo também era fisicamente exaustivo. Depois de usá-lo, ele tinha que absorver e converter o ar frio novamente. Se ele cultivasse em um lugar frio, como uma caverna de gelo, ele poderia acumular ar extremamente frio primeiro. Zanshen então pegou o livro Técnica da Armadura de Sangue. Detectada a técnica de armadura de sangue, que condensa sangue em armadura. E efeito colateral. Você sofrerá a dor de 10.000 formigas picando sua pele todos os dias. Aguarde um momento, a modificação do sistema está em andamento. Jin. Modificação concluída. Efeitos colaterais cancelados. Capítulo 10. Seguindo a técnica do livro, Zanshen manipulou sua energia espiritual e uma grande quantidade de sangue vazou de seus poros, formando uma pessoa sangrenta e aterrorizante. Imediatamente o sangue começou a se mover e lentamente se solidificou, formando um fino traje vermelho sangue na superfície de seu corpo. Zanshen se levantou e examinou a armadura de sangue em seu corpo. A armadura de sangue estava coberta de padrões intrincados que pareciam ter sido criados pelos próprios céus. O fluxo de energia espiritual ainda podia ser vagamente visto, e uma luz vermelha tremeluzia. Era grandioso, misterioso, chamativo e deslumbrante, como se tivesse acabado de ser banhado em sangue. Zanshen moveu seus membros novamente e percebeu que não sentia nenhum inconveniente. Ele assentiu satisfeito. Eu me pergunto o quão forte é a defesa. A aparência era secundária, e o mais importante era a defesa. Droga! Zanshen golpeou a armadura de sangue com a mão, e ela fez um som como a colisão de ouro e ferro. Nada mal, valeu a pena consumir 1 ano de cultivo para condensar esta armadura de sangue. Zanshen ficou bastante satisfeito. Mesmo com apenas uma fina camada de armadura de sangue, era comparável a ferro e pedra, e com mais algumas camadas, poderia resistir a técnicas gerais. De acordo com a descrição da técnica da armadura de sangue, essa armadura de sangue podia condensar e engrossar continuamente. Uma vez que atingisse seu pico, ela poderia suportar ataques do estágio de estabelecimento da fundação. Esta técnica de armadura de sangue tinha um total de 10 níveis. Apenas condensar um nível consumia 1 ano de sangue de cultivo, e mais camadas exigiam ainda mais consumo. Se ele quisesse dominá-la e condensar 10 camadas de armadura de sangue, levaria pelo menos 50 anos de cultivo. No entanto, isso não foi difícil para Zanshen, pois ele podia facilmente refinar sangue demoníaco e aumentar seu nível de cultivo rapidamente. Droga, droga, droga! Ao ouvir o sino da manhã, Zanshen sabia que era amanhecer e hora de ir ao jardim dos animais. Com o pensamento, a armadura de sangue em seu corpo amoleceu e desapareceu em sua pele como se tivesse sido absorvida. Depois de praticar técnicas a noite toda, Zanshen estava um pouco cansado, então ele lavou o rosto para se refrescar. Se fosse apenas uma questão de não dormir, não haveria problema em cultivadores no estágio de cultivo do que como eles passarem vários dias e noites sem dormir. No entanto, praticar feitiços também consumia energia e espírito, especialmente o sabre demoníaco sangue louco, que consumia muita energia de Zanshen. Depois de passar pela avaliação da seita, a seita do Deus Sangrento retornou à calma, e claramente havia mais discípulos a caminho. Como de costume, Zanshen recebeu o símbolo da matriz e o frasco de armazenamento de sangue antes de seguir para a caverna que lhe foi designada. No Jardim das Bestas, havia muitos outros como Zanshen que vinham coletar sangue. Eles frequentemente se encontravam, mas raramente conversavam. Entretanto, hoje, um colega discípulo cumprimentou Zanshen. Irmão mais novo, você está aqui para coletar sangue de demônio também? Zanshen olhou e percebeu que a outra parte estava na verdade no 7º nível de cultivo de Ki. No entanto, ele ainda estava usando roupas da seita externa e não era um discípulo da seita interna. Ele deveria ter alcançado o 7º nível de cultivo de Ki há pouco tempo. Embora não soubesse o que a outra pessoa queria, Zanshen ainda respondeu educadamente, sim, irmão mais velho.
O discípulo se aproximou e perguntou: meu nome é Luvenil. Como devo me dirigir a você, irmão Júnior? Saudações, irmão Sênior Lu. Meu nome é Zan Shen. Zan Shen respondeu, juntando as mãos. Luvenil sorriu e disse: Zan, irmão mais novo, aqui está a coisa. Preciso de sangue de demônio ultimamente. Você poderia coletar mais do que precisa e vender para mim? Contanto que você não tome muito, esses demônios não farão nada. É um acordo sem risco para você. Posso comprar de você pelo preço de uma tigela de essência de sangue por 2 baldes de sangue de demônio. Zan Shen de repente percebeu porque não comprou dos porta-vozes da seita externa. Acontece que ele queria comprar 2 baldes de sangue de demônio com uma tigela de essência de sangue. Se ele controlasse bem cada besta demoníaca e só tirasse um pouco mais de sangue, era de fato viável. O risco não era alto. No entanto, com sua velocidade de cultivo atual e o sangue de demônio fornecido por Li Mumin, ele não tinha falta de essência de sangue. Não havia necessidade de fazer nada desnecessário por um pouco de essência de sangue. Sinto muito, irmão Sênior Lu. Não estou interessado. Zan Shen balançou a cabeça e recusou. Luvenil não desistiu e continuou. Para ser franco, preciso do sangue de demônio para cultivar técnicas e competir pela posição de discípulo da seita interna. Se eu me tornar um discípulo da seita interna, você ganhará minha amizade. Irmão Sênior Lu, sugiro que você encontre outra pessoa. Desejo a você sucesso em seu cultivo e em se tornar um discípulo da seita interna. Zan Shen curvou-se e saiu. Luvenil ficou um pouco atordoado. Ele não esperava que a outra pessoa o rejeitasse tão bruscamente. Ele perguntou a muitas pessoas no Jardim das Bestas e ouviu que a maioria delas concordaria com o acordo de comprar sangue de demônio por um preço baixo. Mesmo que inicialmente discordassem, eles acabariam concordando quando souberam que ele queria competir pela posição de discípulo da seita interna. Afinal, quem não gostaria de ganhar a amizade e os favores de um discípulo da seita interna? Luvenil olhou para as costas de Zan Shen e sua expressão mudou. Pedir para as pessoas coletarem sangue de demônio era roubar recursos da seita. Mesmo que a seita não se importasse com um assunto tão trivial, ofenderia aqueles discípulos internos da seita que vendiam sangue de demônio se a notícia vazasse. Se todos se comportassem como Luvenil e comprassem sangue demoníaco diretamente do Jardim das Bestas por um preço baixo, como os discípulos da seita interna que vendiam sangue demoníaco ganhariam a vida? Portanto, os discípulos da seita interna que vendiam sangue de demônio definitivamente reprimiriam tal comportamento. Um momento depois, Luvenil se virou e desceu a montanha. No sopé da montanha, o discípulo encarregado do registro no Jardim das Bestas viu Luvenil e o cumprimentou calorosamente. Irmão Sênior Lu, ouvi dizer que você vai competir pela posição de discípulo da seita interna. Não se esqueça de mim no futuro. Claro, Luvenil respondeu educadamente. Então ele revelou seu propósito. A propósito, tenho algo para lhe perguntar. Se eu souber, com certeza contarei ao irmão Sênior Lu. O discípulo do Jardim das Bestas concordou prontamente. Na missão de coleta de sangue do Jardim das Bestas, há um discípulo no 5º nível de cultivo de Qi chamado Zan Shen. Você o conhece? Luvenil perguntou. Irmão Júnior Zan, eu o conheço. Irmão Sênior Lu, o que você quer saber sobre ele? O discípulo do Jardim das Bestas parecia estar familiarizado com Zan Shen. Eu me pergunto o quanto o irmão mais novo sabe sobre ele? Luvenil respondeu com uma pergunta. Não se deixe enganar pelo seu cultivo de Qi de 5º nível. O irmão mais novo Zan é destemido. O discípulo do Jardim das Bestas fez um sinal de positivo e começou a recontar os feitos de Zan Shen. Há meio mês, o irmão Sênior Li Mumin da seita interna veio entregar uma tarefa. Quando os discípulos da seita externa viram o irmão Sênior Li, eles ficaram com medo de ofendê-lo. Mas o irmão Júnior Zan realmente se adiantou e se recomendou para ser o porta-voz do irmão Sênior Li. Depois de ouvir o discípulo do Jardim das Bestas, Luvenil sentiu-se desconfortável. Não é de se espantar que ele tenha recusado. Era como pedir às autoridades para comprar sal contrabandeado. Ele conhecia a reputação de Li Mumin como um dos discípulos da seita interna mais promissores a alcançar o reino do estabelecimento da fundação. Ele não podia se dar ao luxo de ofendê-lo. Não posso mais comprar sangue de demônio no Jardim das Bestas. Tenho que pensar em uma maneira de remediar isso. Ele pensou. Neste ponto, o discípulo do Jardim das Bestas disse, eu me pergunto o que o irmão mais velho Lu quer saber sobre o irmão mais novo Zan, eu posso apresentá-lo a você. Luvenil voltou a si e disse rapidamente, obrigado, irmão mais novo. Não precisa. Acabei de conhecer o irmão mais novo Zan no Jardim das Bestas e tive uma boa conversa com ele. Eu queria fazer amizade com ele, mas não sabia como era o irmão mais novo Zan, então vim perguntar por aí. Irmão Sênior Lu, deixe-me dizer a você, o irmão Júnior Zan é uma boa pessoa. Os discípulos do Jardim das Bestas começaram a elogiar Zan Shen entusiasticamente. Sim, a mente de Venil estava preocupada em encontrar uma solução e ele não estava realmente ouvindo. Depois de tirar seu sangue e entregar o símbolo da matriz e o frasco de armazenamento de sangue, Zan Shen caminhou rapidamente em direção à sua caverna de morada. Ele ainda tinha que ler os livros Técnica Explosão de Sangue e Técnica Ignição de Sangue. Ele tinha que dominá-los o mais rápido possível.